Olá, boa noite. Estado de calamidade para o coronavírus em todo o Brasil. A medida aprovada pelos senadores em Brasília já está valendo. Até agora foram registradas 11 mortes em todo o país. Aqui no Espírito Santo, o número de casos subiu para 16. No final da tarde, o governador anunciou que os bombeiros vão estar nas ruas orientando os moradores a ficar em casa. Quem tem mais informações ao vivo é o repórter Vitor Zucolotti. Boa noite, Vitor. Isabela, boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o TN2. É isso mesmo que você falou, o Corpo de Bombeiros vai passar a circular nas ruas, nas praias das cidades do Espírito Santo para poder orientar a população a sair desses locais, evitar aglomeração, principalmente o grupo de risco e também as pessoas que têm diabetes, hipertensão, que entram dentro desse grupo de risco. A princípio, é essa a ideia, orientar essas pessoas, é mais uma medida para combater o coronavírus no estado, adotada pela Sala de Situação de Emergência, que funciona desde segunda-feira. O governador também pediu a ajuda do Exército para também fazer esse tipo de trabalho e está esperando a autorização do governo federal para que os homens do Exército, junto aos homens do Corpo de Bombeiros, possam fazer esse trabalho. Bom, gente, mas com o calor que tem feito nos últimos dias, tem gente que não está respeitando a orientação de ficar em casa. Hoje mesmo tinha gente na praia, como a gente vai ver agora na reportagem. Confira. O movimento nas ruas já é menor do que o normal, mas a circulação de carros ainda é grande. Mesmo com a orientação para evitar o transporte público, as pessoas ainda aguardam pelos ônibus. O tenente-coronel do Corpo de Bombeiros ressalta a importância do isolamento social. Nós precisamos evitar que o coronavírus atinja a fase de transmissão comunitária. Toda vez que a gente fica dentro de casa, a gente impede contato com pessoas que têm o vírus. E dessa forma não há transmissão. Logo, as pessoas que têm o vírus são curadas e não passa para a sociedade. E aí a gente consegue sair desse problema de forma que não haja mortes no estado do Espírito Santo. Na entrada deste shopping em Vila Velha, a redução dos visitantes já é perceptível. Nas praias, banhistas no mar e na areia tranquilos, apesar dos locais abertos também não serem recomendados. A chance de contaminar é real. Nós estamos aí num dia de hoje de muito sol, de muito calor. Amanhã as temperaturas também tendem a estar elevadas. As praias acabam sendo um grande atrativo. Se nós não formos à praia, se nós não formos ao carrinho de churrasquinho, se nós não formos ao supermercado da forma que estamos indo, nós vamos conseguir passar por esse momento sem que haja mortes. Todas as orientações são para evitar que o coronavírus se espalhe ainda mais. Aqui no estado não existe confirmação de transmissão comunitária e esse é o estágio de propagação do vírus que todos nós temos a missão de evitar. As autoridades locais também avaliam restringir a circulação total da população. As pessoas com mais de 60 anos de idade devem permanecer em casa, porque são as pessoas que se enquadram no grupo de risco. E o coronavírus ele pode vir de forma muito grave e inclusive levar à morte de quem tem mais de 60 anos de idade. Estamos aqui nesse momento para pedir a você, cidadão capixaba, que nos escute, que sensibilize com esse momento e permaneça em casa a favor da vida. Pois é, gente, você viu aí no início da matéria do Yuri com relação à situação dos ônibus. Mais uma medida da Sala de Situação de Emergência segunda-feira, o Transcol vai seguir reduzido. Redução de 30% da frota em horários de pico e redução de 50% da frota nos demais horários. Então, eles só vão funcionar aí metade da frota normal nesses horários que não são de pico. Houve essa redução aí para tentar impedir que as pessoas saiam de casa, que as pessoas fiquem sim em quarentena, quem puder essa orientação, até porque houve redução de 40% na procura pelo transporte público e 600 profissionais do Transcol entre cobradores e também motoristas estão afastados ou porque estão no grupo de risco ou estão de atestado médico com sintomas gripais. O Transcol tem uma outra situação, é que quem for pegar o ônibus dentro do terminal só vai poder seguir viagem sentado. O ônibus só vai sair da plataforma com passageiros sentados. Se tiver alguém em pé, o ônibus não
pode sair. E em relação aos intermunicipais, somente metade da ocupação será permitida. Se um ônibus tem 40 cadeiras, somente 20 passageiros vão poder circular. Essas são as medidas que o governador Renato Casagrande anunciou hoje à tarde. Medidas, todo dia a gente tem uma medida nova aí para combater o coronavírus aqui no Espírito Santo. Isabela, eu volto com você. Obrigada, Vitor. Interessante essas medidas do ônibus. Vamos ver se vai funcionar, né? Olha só esse vídeo. Um ônibus de excursão parou na orla da praia de Bacutia, na Enseada Azul, em Guarapari, hoje pela manhã. Prontamente, uma moradora fez o vídeo e flagrou um grupo de idosos descendo do ônibus. Isso mesmo, idosos que deveriam estar em quarentena estão passeando na praia. E detalhe, gente, a cidade está fechada para ônibus de turismo. A medida foi anunciada pelo prefeito para que os moradores de outras cidades não entrem no município e evitem a circulação do vírus e também não faltem medicamentos e insumos para os moradores. Pelo visto, faltou fiscalização aí, né? Olha, quem for pego pode ser levado para a delegacia, não é brincadeira, gente. Olha, o governo do estado determinou que a partir de amanhã o comércio deve ficar fechado por 15 dias. Quem desrespeitar a regra pode ser multado, até mesmo preso. Já teve queda de 90% no movimento nas lojas hoje. Portas fechadas. Nessa quinta-feira, no Polo da Glória, em Vila Velha, nem todo mundo deu as caras. Comércio tenso, apreensivo. Quem resolveu abrir, amarga com a monotonia de ficar em pé, parado, esperando por um cliente que não vem. E sem movimento, o povo assustado, o povo que vem para a rua ainda fica assustado, né? Vem, resolve as coisas e vai rápido para casa. O Luiz trabalha numa loja de calçados. Como ele mesmo falou, tudo parado, sem movimento. A realidade é a mesma no estabelecimento vizinho, onde Jussara trabalha como gerente. A venda de roupas estaria bombando se não fosse... Você sabe quem é, né? Nossa loja é uma loja popular, então o fluxo de pessoas é bem grande. E com essa epidemia, o fluxo assim caiu totalmente. Vai entrando um cliente assim, com um período bem distante de horário um do outro. O comércio capixaba está sentindo os efeitos. A Grande Vitória, em geral, registrou queda de 80% nas vendas. Em alguns casos, esse número foi até maior. Essa loja de calçados femininos é um exemplo. O movimento aqui caiu 90%. A gente está gravando essa reportagem por volta de 10 horas da manhã, mais ou menos. Nesse horário, esse estabelecimento estaria lotado de clientes. Mas olha só como é que está agora. Completamente vazio. 90% das vendas caíram. Tá preocupante, muito preocupante mesmo. A loja está vazia, como você está vendo, as vendedoras tudo parada. Tá muito preocupante. As lojas estão fechando e a gente está aberto também, a gente não tem previsto de fechar. Tá muito preocupante mesmo. Na Praia do Canto, em Vitória, a realidade é exatamente a mesma. A gente tem praticamente hoje 50% das lojas fechadas e as que estão abertas, elas estão seguindo todo o protocolo da Organização Mundial de Saúde, no sentido de higienização das lojas, higienização das pessoas, e o quadro foi reduzido, né? Só assim, com muita união e com muita colaboração de todos os agentes econômicos, nós vamos conseguir nos erguer. Olha só, vão poder funcionar farmácias, supermercados, padarias e postos de combustíveis. As feiras livres estão mantidas. Já os restaurantes e lanchonetes devem ficar abertos até às 4 da tarde. O governador afirmou que qualquer pessoa que flagrar lojas abertas, sem ser essas que foram citadas, deve ligar para a polícia. E a notícia de que um medicamento estaria sendo usado como opção para combater o coronavírus provocou uma verdadeira corrida às farmácias. O remédio é usado para o tratamento de lúpus e malária. A Maria foi diagnosticada com lúpus em 2015. Desde então, precisa fazer o uso de medicamentos que tenham como substância ativa a hidroxicloroquina. Hoje, uma ingrata surpresa, na farmácia não havia mais o medicamento. Eu sinto muita dor, né, muitas dores mesmo, e a ponto de eu não aguentar ficar na cama de tanta dor no corpo. Se eu ficar sem ele, a ponto de ir até para o hospital, e muitas das vezes a gente não tem nem atendimento no hospital. Hoje mesmo, o quanto de pessoas que procurou esse medicamento aqui na nossa loja, não foi um, não foi dois, três não, foram bastante pessoas, e todas elas têm os receituários médicos, entende? E queriam levar o medicamento porque todo mundo está pensando que o organismo dele, ele tomando esse medicamento, vai se defender e vai se proteger
e vai rejeitar esse vírus, né, no corpo. Mas não é assim, né? A maior preocupação para quem depende da substância é que os medicamentos comecem a faltar nas unidades básicas de saúde e até mesmo nas indústrias. O que eu tenho em casa dá mais ou menos para um mês. Aí eu já fico preocupada já nas faltas que está tendo, né? E daí fica difícil, né? Pra gente que já faz o uso, faz o tratamento do remédio, ficar sem o remédio é muito complicado. Não é sair aí procurando o Rilquinol, né, ou Plaquenol e tomar, porque vai se defender do coronavírus, né? Ele tem que passar por uma avaliação médica, né? Todos esses detalhes ser seguido. E ele não compra sem a prescrição do médico. Em momento de correria nas farmácias, quem depende do medicamento faz um apelo. Deixa o remédio pra gente que faz o uso, que tem a necessidade de tomar o remédio por conta da enfermidade, da doença, entendeu? Temos que ter calma nesse momento. Olha, o Conselho Regional de Farmácia afirma que quem vende medicamentos sem receita pode ser multado e até mesmo sofrer suspensão profissional. E a Anvisa afirma que ainda não existem estudos conclusivos sobre o uso desses medicamentos para tratar os casos de coronavírus. Olha, o Procon estadual fechou hoje 2 empresas que fabricavam álcool em gel de forma clandestina aqui no estado. A área de produção da empresa ficava neste galpão em Cobilândia, Vila Velha. Na frente do estabelecimento funcionava uma loja com vários produtos químicos e essências já envasados, prontos para serem vendidos ao consumidor final, todos de maneira irregular. As equipes de fiscalização chegaram a este local após uma denúncia anônima que foi feita ao Procon por conta do preço do álcool em gel que era vendido aqui. 3 fiscais vieram ao estabelecimento, constataram a irregularidade, mas acabaram presos aqui dentro pelos responsáveis pelo estabelecimento. A polícia militar foi chamada e os fiscais liberados. Só que nesta sexta-feira, eles receberam uma nova denúncia de que o local continuava funcionando. Quando os fiscais entraram aqui dentro, descobrimos que tinha efetivamente álcool em gel clandestino, porém as pessoas responsáveis que estavam aqui dentro chutou os álcool em gel, levaram os álcool em gel e deixaram os nossos fiscais aqui dentro presos, literalmente. Nós só conseguimos terminar a nossa ação depois que nós tivemos o apoio da Polícia Militar e da Polícia Civil. A Vigilância Sanitária esteve aqui nesse local ontem, foi interditado. Nós fizemos o boletim de ocorrência e novamente verificamos que hoje eles continuavam aqui trabalhando. 4 funcionários, além do proprietário, estavam no local no momento em que as equipes chegaram nesta sexta-feira. Ainda assim, a polícia teve que arrombar o estabelecimento. Lá dentro, vários frascos vazios também foram encontrados, além de um caminhão que faz o transporte de produtos químicos. Como não há registro, os produtos eram comercializados sem nenhuma informação sobre a procedência da fabricação, um risco para a saúde pública. São todos produtos clandestinos, não tem procedência nenhuma, desrespeitando o direito à saúde que está lá no artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor. Nós agora vamos dar sequência ao processo administrativo, vamos buscar o CNPJ, como vocês estão vendo, vamos recolher essa mercadoria, vamos lavrar o auto e depois é uma questão criminal, a Polícia Civil que vai dar sequência. Em Marataízes, uma outra fábrica clandestina de álcool em gel foi fechada pela Polícia Civil. A polícia constatou que o produto também era vendido sem rótulo. Além disso, a fabricação e o armazenamento da matéria-prima eram feitos de forma improvisada. Brincadeira isso, né? Olha, o Procon estadual já recebeu mais de 260 denúncias de irregularidades desde quando começou essa pandemia. As denúncias devem ser feitas pelo 151 ou pelo aplicativo Procon ES. No retorno do TN2, a gente fala dos casos de violência aqui na Grande Vitória. Agora imagens ao vivo para você da Reta da Penha, a gente já volta. Estamos de volta, agora vamos falar dos casos de violência. Um policial militar foi assassinado na Serra. Vou chamar mais uma vez o repórter Vitor Zucolotti, que tem os detalhes. É com você, Vitor. Isabela, mais uma vez, boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham. É isso mesmo, o subtenente reformado da Polícia Militar, Carlos Alberto das Neves, foi assassinado hoje pela manhã em Nova Almeida, na Serra. Ele foi atingido por 2 tiros na cabeça e ainda por cima teve a arma levada por criminosos. Tudo isso aconteceu por volta das 10 horas da manhã. Ele saía da casa da irmã, onde ele costumava tomar café da manhã, quando foi abordado por 2 homens que atiraram
e, na sequência, levaram a arma dele e ainda fugiram a pé. O caso segue em investigação pela DHPP e até agora nenhum suspeito foi detido, Isabela. Obrigada, Vitor. Você tem mais informações também? Tem mais um caso de polícia, né? Pois é, Isabela, mesmo com o coronavírus a gente continua relatando casos de violência. É que foi preso o homem de 23 anos que matou o comerciante Zilmar Lorenzucci. Esse crime aconteceu ontem no bairro Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha. Inclusive hoje a repórter Suzy Faria passou essa informação no TN1. O que chamou a atenção, inclusive, na história que ela contou pra gente, né, no TN1, é que esse assassino teria voltado à casa do comerciante depois do crime, né, de ontem, para roubar ainda outros objetos. Eles se desentenderam, esse rapaz de 23 anos matou a facadas o comerciante. No dia, né, na quinta-feira, roubou o carro, televisão e objetos pessoais e teria voltado para roubar ainda mais coisas. Com relação a esse caso, a CESP, a Secretaria de Segurança Pública, nos informou que esse rapaz foi preso após diligências da polícia na região, né, ali no bairro, e ele estaria na casa dos pais dele e teria roubado R$400 do bar do comerciante depois do crime. De início foi cogitado aí latrocínio, mas o suspeito ele foi autuado em flagrante por homicídio e furto qualificado. Essas são as informações com relação a notícias, né, de polícia, de violência aqui no nosso estado. Mesmo com o coronavírus, a gente tem esse espaço também para passar essas informações. Isabela, eu volto com você aí no estúdio. Boa noite. Obrigada, Vitor, pelas informações. Olha, hora de fazer mais um intervalo. Na volta, a gente fala das alternativas para quem está tendo que ficar em casa por causa do coronavírus. Agora, imagens ao vivo do trânsito na reta do aeroporto. A gente volta bem rapidinho. Se a recomendação é fazer o isolamento social, não significa ficar em casa sem fazer nada, viu? Você pode aproveitar o tempo para se especializar e fazer cursos online. A cena é rotina em muitas casas. Pais e mães entretendo os filhos nesse tempo de reclusão. Mas a Beatriz, que é maquiadora e teve que parar os trabalhos no estúdio, tem buscado também dividir o tempo com os estudos. Ela está fazendo um curso online gratuito de especialização na área dela. Sobre esses cursos que eu estou fazendo, eu havia comprado em dezembro e não consegui finalizar devido à agenda cheia, que a gente estava em período de formatura. Eu estou conseguindo finalizar agora, essa semana, esse curso que já estava pago há muito tempo. E um outro curso que eu estou fazendo online é um curso de penteados que foi disponibilizado gratuito por um profissional, um cabeleireiro maravilhoso lá de Maringá. Para quando essa crise toda passar, a gente está muito melhor, a gente está com mais qualidade, né, e preparado para continuar atendendo nossos clientes. Com a pandemia do coronavírus, muitas instituições disponibilizaram conteúdos online e de graça. São cursos de especialização profissional para estudantes que vão realizar o Enem, conteúdos que estimulam o empreendedorismo, a leitura, várias opções que te levam longe sem sair de casa. Os cursos online e sem custo são uma excelente opção para manter a mente ocupada, produtiva e saudável, principalmente nesse período. Mas os especialistas alertam, é preciso critério. O ideal é escolher aquele conteúdo que vai agregar o seu currículo profissional. Acho que o mais importante dentro dessa questão de qualificação é um breve planejamento. Não é porque eu estou com tempo livre, que é de graça, que eu tenho que fazer qualquer coisa. Então, a primeira dica, né, o que você busca? No que você busca se qualificar? Outra dica importante, não vai buscar qualquer instituição, porque a formação é gratuita. Tem que saber se ela tem renome, tem que saber se ela é séria, se o conteúdo é um conteúdo atualizado, senão ele vai continuar obsoleto, desatualizado com o mercado de trabalho. O tempo é de cuidado, mas dá para aproveitar a reclusão e investir em mais conhecimento. Exposição inadequada nas redes sociais aumentam, né? E se não depois, no final desse confinamento todo, em vez da pessoa perder apenas tempo e renda, né, a parte financeira, vai perder também de forma considerável, não só amizades, a saúde emocional e principalmente a carreira. Tá aí, antes da gente encerrar, a gente deixa para você aqui uma sugestão, hoje 8h30 da noite, vá até sua janela, sua varanda e aplauda os profissionais da saúde que estão neste momento tão difícil de pandemia de coronavírus para passar essa mensagem positiva. A gente fica por aqui, outras informações amanhã no TN1, 12h30 e também no Tribuna Online. Uma boa noite para você e um ótimo final de semana, te espero amanhã, viu?